Vamos lá então. Vamos fazer a leitura do versículo sagrado de primeira carta de Coríntios, capítulo 17, 18, 19, 20 e 21, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então vemos esse versículo sagrado, palavra de Deus falando conosco através do apóstolo Paulo, que tinha formação intelectual. A sua pregação não dependia da sua habilidade humana e dos seus conhecimentos humanos. O apóstolo Paulo sabia que os gregos eram admiradores de belos discursos, pois aquela região era famosa por reverenciar as refinadas técnicas de oratória, debate, dicção. O entretenimento mais apreciado daquele povo era ficar nas praças ouvindo os grandes filósofos da época. Se o apóstolo Paulo usasse a erudição, a conversão dos gentios seria atribuída à sua capacidade pessoal e não à ação do Espírito Santo do Senhor. O Altíssimo não busca de forma nenhuma homens eloquentes, teólogos, mas servos que dependam dele exclusivamente, pessoas que não sabem nem sequer ler, mas dependem do Espírito Santo para colocarem palavras em seus lábios e na sua boca. Aquele que leva a palavra do Senhor deve ter em mente que o objetivo de Deus é que ela seja transmitida com uma linguagem de fácil compreensão, sem muito grito, a fim de que não haja obstáculos ao entendimento. A especialidade do Evangelho do Senhor Jesus é comunicar a salvação de modo simples e claro, atraindo toda a atenção ao Salvador Jesus. Discursos munidos de filosofia, dicção potente e erudição não possuem proveito algum na evangelização dos perdidos e dos sofridos. A palavra da cruz revela o que há no coração humano, por isso que a palavra diz que uns perecem e outros são salvos. Pois ao ouvir a pregação do Evangelho, o homem e a mulher só pode ter duas reações: crer na palavra de Jesus ou seguir na incredulidade. Portanto, o efeito disso é salvação ou destruição eterna. Salvação ou condenação eterna. Ou seja, os que recusam a reconhecer a autoridade do Senhor Jesus cometem a loucura de caminharem a passos acelerados rumo à perdição e à condenação eterna. Porém, para os que creem, essa mesma palavra de Jesus torna-se o poder de Deus para os salvos. Veja então que por meio do conhecimento revelado nas Escrituras Sagradas, o Altíssimo concede um poderoso instrumento para que ninguém pereça. Nelas há tudo o que é necessário para que o homem seja salvo. Diante disso, o Todo-Poderoso jamais poderá ser responsabilizado pela condenação de quem quer que seja, pois ao homem cabe, diante da sua revelação, a escolha de crer
ou de se manter incrédulo com o coração petrificado? A sabedoria de Deus é importante para a salvação, porque auxilia o homem nas decisões da vida. E o apóstolo Paulo explica a grande diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Haja vista que os gregos eram respeitados por seus grandes pensadores e filósofos. Esses homens, por serem capacitados, desenvolverem o raciocínio de forma brilhante, alcançavam prestígio, admiração, contudo eram completamente ignorantes com respeito à vontade do Altíssimo. Eram analfabetos de Bíblia, como se diz. Veja que a sabedoria natural é insuficiente e falha na preservação da alma para a vida eterna. No entanto, a sabedoria divina que vem da parte de Deus com o Espírito Santo, que vem pela revelação do próprio Deus, é perfeita, suficiente, valiosa, transforma vidas. Para ilustrar a superioridade dela, o apóstolo Paulo recorre às escrituras do livro de Isaías, capítulo 29, versículo 14, e Isaías, capítulo 33, versículo 18. Ele cita, meus irmãos, o momento em que a nação de Israel, por depositar suas confianças nas aptidões humanas, fracassou e foi destruída pela invasão assíria, como mostra a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 19. O próprio Jesus alertou dizendo assim, ó, escuta, presta atenção no Gilmar. Gilmar leu a Bíblia 6 vezes, Gilmar